Olá, boa noite. O ND de hoje vai falar sobre cuidados com a pele no verão. E sobre este assunto eu converso com o dermatologista, Dr. Ricardo Almeida. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite, Roberta, tudo bem? Tudo jóia? Vamos falar então, já está chegando na época do verão, todo mundo aproveitando praia, piscina e tem que ter o cuidado com a pele, né, doutor? Com certeza, redobrado, né? Essa época agora, a intensidade da radiação é máxima, né? Então a gente temos que ficar bem atentos. Aquela ideia que todo mundo já sabe, o horário certo para se expor ao sol, qual é? Olha, assim, basicamente, já foi muito bem informado sobre isso, a partir das 10 horas da manhã, né, até mais ou menos às 4 horas da tarde. Porém, mesmo assim, a gente tem que tomar muito cuidado antes desses horários, né, no caso, até após as 4, 5 horas da tarde, a intensidade da radiação ela continua sendo muito forte. Então, sempre utilizando materiais de proteção, né? No caso, chapéus de aba larga, roupas. Hoje em dia temos vários tecidos já com FPS, né? Que acabam protegendo. O próprio tecido da roupa também acaba ajudando bastante. E utilizar, mesmo assim, o protetor solar. Protetor solar, uso diário, contínuo. Proibido ir para o sol sem protetor solar. O pessoal pergunta, né? Ah, doutor, eu quero ficar bronzeado um pouquinho, não posso usar um filtro inferior, né? Um FPS mais baixo? Olha, o que acaba acontecendo é que você vai ter um índice de radiação ali muito alto nesses horários de pico, né? E nesses horários realmente não é o recomendável, né? E assim, o ideal é usar o protetor continuadamente, pelo menos o fator 30, né? O fator 30 mínimo. É o mínimo recomendável, né? Então... Agora, doutor, muita gente fala também da questão da importância do sol para a vitamina D, por exemplo. Sim, sim. Para ter essa absorção necessária do sol em relação à vitamina D, pode-se usar o filtro solar ou não? Então, olha só, essa discussão é polêmica, tá? Acredita-se que pequenos períodos de exposição sem o filtro solar já seja suficiente para ver a metabolização da vitamina D, tá? Então, eu costumo orientar os pacientes para, se puderem permanecer assim, poucos minutos, 15 minutos, 20 minutos, exposto à radiação solar, sem o protetor solar, tá? E aí, obviamente, vai ter uma atuação mais importante. Então, o protetor, ele prejudica um pouco, sim, a metabolização. Eu peço até, às vezes, o paciente se expor numa área do corpo que ele não está habituado a se expor no dia a dia, né? Porque a radiação, o grande problema da radiação é que ela tem um efeito acumulativo, né? Então, ela vai causando danos no DNA das células e conforme vai passando o tempo, esses danos vão se somando. Então, acredita-se que a grande parte da radiação que a gente receba durante a vida fica concentrado nos primeiros anos de vida, porque são aqueles anos que a gente acaba abusando mais, né? Adolescência, a pessoa tem aquela ilusão de querer ficar moreno, né? E o bronzeado acaba sendo às vezes um objetivo, né? E depois usa protetor porque fica com medo da ruga, né? Então, exatamente, e além do câncer de pele, manchas, uma série de alterações que o sol provoca, ele causa rugas também, tá? E o efeito, a pessoa tem que lembrar que é o efeito acumulativo. Eu faço uma analogia com, por exemplo, um fumante, né? Um tabagista. A pessoa fuma durante muitos anos, quando ela para de fumar, mesmo após alguns anos de interrupção do tabagismo, ela pode apresentar problemas pulmonares, enfisemas, né? Danos causados pela exposição ao tabaco. E o sol, por uma analogia, só para a pessoa entender, é a mesma coisa. Então, tem muita gente que chega lá e fala assim, doutor, mas eu não tomo sol mais, por estilo de vida que mudou. Sim. E etc e tal. Mas a pessoa já se expôs muito ao sol. Então, temos que tomar muito cuidado, porque você vai fazendo uma poupançazinha desses danos, né? E aí chega uma hora, né, que a coisa começa a aparecer, né? Agora, doutor, existe diferença entre protetor solar e bloqueador solar? Então, olha, na verdade, isso são termos diferentes, né? São apenas diferenças no nome. Hoje em dia, não se recomenda mais chamar de bloqueador solar, porque dá uma falsa impressão
de que a pessoa está completamente protegida. 100%, né? né? 100%. Não existe uma proteção 100%, porque nós somos expostos a uma série de radiações, além das radiações ultravioletas. Existe a radiação infravermelha, né? Existem radiações a própria luz visível, a luz de tela de computador, de celular. Isso não se sabe direito ainda, mas estimulam alguns tipos de pigmento na pele. Tá? Mas o mais importante realmente é a ultravioleta do tipo B, que é a que causa o vermelhidão, o eritema solar, queimadura solar, que é a pessoa que vai para a praia esquece da vida. E, por exemplo, uma pessoa clara como você, que tem a pele clara, olho claro, pouco tempo de exposição, a pessoa já se queima. Aí, às vezes eles falam assim, doutor, eu fui para a praia, passei protetor, mas me queimei. Às vezes o que acontece? Primeira coisa, a pessoa chegou na praia e passou lá. Então, dica, pessoal, usem o protetor em casa, né? Passem o protetor em casa, de preferência sem roupa, espalhem corretamente. Tem que ser uma quantidade generosa, não pode ser aquela camadinha fina. Tem que pensar que o creme tem que fazer uma cobertura da pele. Ele tem não dá para economizar, né, doutor? Não dá para economizar, é caro, a gente sabe, hoje em dia houve uma redução no custo desses produtos, mas precisa ser aplicado generosamente. E aí a pessoa, às vezes, por exemplo, que aplicou na praia, às vezes 20 minutos que a pessoa caminhou do carro até a praia, ou demorou, foi instalar a barraquinha ali e ficou naquela exposição. Uma pessoa de pele clara, ela já pode já ter o problema ali a partir desse período curto. Além, né, do suor, né? A pessoa transpira, você fica ali na cadeira, aquele protetor sai, né, pela transpiração. A pessoa entra no mar, a capacidade do protetor permanecer na pele após uma imersão, né, num banho de mar, diminui. O certo é reaplicar. Mesmo aqueles resistentes à água, não importa. Os resistentes à água são geralmente protetores que têm uma aderência na pele maior. É aquele que depois que você volta para casa, você tem que esfregar uma bucha para tirar. Esses protetores que são mais leves, inclusive os que a gente prescreve para uso diário, para rosto e tudo mais, são protetores que saem com a água. Esses, geralmente, para uma exposição extrema, não são os mais indicados. Então, para condições assim, de exposição, pessoal que surfa, pessoal que faz esporte aquático, etc. e tal, existem protetores específicos que têm uma aderência maior na pele, ou seja, ele cola mais na pele e ele permanece mais. Mesmo assim, no máximo 90 minutos. Tá? Depois a pessoa precisa reaplicar. Então, problemático, não é brincadeira não. Agora, esse tempo de se colocar o protetor antes de se expor ao sol, é o que, meia hora antes? De preferência, meia hora antes, tá? Meia hora antes já ajuda bastante. Tá, ok. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre cuidados com a pele durante o verão. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje são cuidados com a pele durante o verão e eu converso com o dermatologista Dr. Ricardo Almeida. Doutor, a gente está falando sobre a questão do filtro solar e a exposição ao sol. Como é que a gente pode identificar o melhor tipo de filtro solar para cada tipo de pele? Então vamos lá, vamos falar primeiro do rosto, tá? Existem pacientes, pessoas que têm a pele muito oleosa no rosto, com acne, somente jovens, adolescentes. Então, se ele utilizar um protetor solar oleoso, obviamente a espinha, a acne dele vai piorar, né? Então isso é um critério que a gente usa, se a pele é oleosa ou não. Outra coisa, o tipo da pele. Se é uma pessoa de pele muito clara, geralmente a gente tende a usar protetores mais elevados. Eu falei que o protetor 30 é o mínimo, não existe tanto prejuízo de você usar, não existe prejuízo nenhum, na verdade, de você usar um fotoprotetor mais alto, principalmente de pessoas de pele clara ou pessoas que têm mancha. Então, pessoas que têm mancha, pele clara, geralmente a gente recomenda um FPS 50 para mais, tá? Os protetores, por exemplo, quem também tem manchas, né, ou pele clara e também tendência a câncer de pele, protetores solares que contenham pigmento acabam tendo uma proteção mais ampla para radiação infravermelha, tá? Esses protetores com base? Protetor com base, ele acaba tendo um espectro maior de proteção, tá? Tanto para infravermelho quanto para luz visível. Na verdade,
infravermelho, que é uma radiação que é a térmica, ela também teria que ser adicionado ali uma vitamina. Esse assunto é meio extenso também, mas basicamente é a cor da pele da pessoa que predetermina, a região do corpo que a pessoa vai usar, tá? Se a pele da pessoa é mais seca ou mais oleosa, tá? A condição de exposição que a pessoa vai ter, se ela vai para a praia, se é para o dia a dia. Então, o protetor para o dia a dia é mais leve, o protetor para a praia, ele é mais, geralmente adere mais, entendeu? E protetores diferentes para o corpo e para o rosto? Ou posso usar o mesmo? Até pode usar o mesmo, tá? Mas no dia a dia é difícil, tá? Basicamente, a gente tem filtros que a gente chama filtros químicos e filtros físicos. Filtro químico é uma molécula que, quando bate a radiação, ela se modifica e absorve a radiação. O filtro físico é uma partícula, geralmente de óxido de titânio ou óxido de zinco, que reflete a luz, tá? O que acontece? O filtro físico, ele protege para um tipo de radiação e o químico para outro. No geral, são parecidas, só que o que acontece? O filtro físico dura mais, ele vai ter uma absorção ali, ele vai ter essa eficácia maior, só que ele deixa às vezes branca a pele. Então, esses filtros são, por exemplo, usados para uma condição mais extrema, tá? E o filtro químico é o filtro para o dia a dia, tá? Agora, uma pessoa, por exemplo, que o ideal para ela seja o fator de proteção 60, mas ela tem o 30. Ela pode usar o 30 e reaplicar num período menor? Vai ter a mesma eficácia de usar o 60 por um período maior? Todo mundo pergunta isso. Ah, doutor, eu ouvi falar que acima de 30 não muda muito. Realmente não muda muito, tá? O 30 e o 60, a diferença de proteção é muito pequena. Só que quais são os problemas? Primeiro, as pessoas não reaplicam na frequência adequada, tá? Cada 2 horas, 3 horas. E a questão da quantidade do filtro. Então, existem estudos que indicam que praticamente 90% das pessoas não passam a quantidade adequada. E aí o que acontece? Como o 30 é o mínimo da proteção, ali é o estabelecido como o seguro, se você utilizar uma quantidade inferior, você vai estar usando, se você usar de forma inadequada, você vai estar usando um filtro inadequadamente também, né? Então é importante, às vezes, ficar atento a esses detalhes e não tem nenhum prejuízo de usar um filtro mais alto, não tem problema nenhum. Com a criançada na praia, algum cuidado especial em relação ao filtro solar? Usar o filtro solar próprio para a criança é mais recomendável, tá? Os protetores infantis, né? Então todas as linhas têm a linha infantil. No escritório, a gente está falando muito de praia, agora a gente falou também que essa luz também queima, né? A luz, por exemplo, que a gente está hoje no estúdio também queima a pele. Sim, pode causar principalmente manchas, né? Principalmente pigmentar a pele. Câncer de pele ainda não existe em estudos com luzes artificiais, a não ser muito próximo, né? Radiação térmica, pessoas que ficam próximos de fogão, de forno, dependendo da distância, também podem causar alguns danos, também, mas é pigmentação. Os grandes vilões são as radiações ultravioleta mesmo, né? Agora, falando a questão de gel ou creme, Tá. Como escolher cada um deles? Ó, Depende aquilo da que eu te oleosidade da pele? O gel, hoje em dia praticamente não existe mais filtro em gel, tá? Eles são, a gente chama gel creme ou sérum, né? Então, os em creme, inclusive os de creme hoje, os filtros em creme, tem alguns que são extremamente secos, toque muito seco, porque eles contêm partículas que absorvem a oleosidade da pele. Então, na verdade, não tem grande problema assim de ser creme ou gel. Existem cremes oleosos, mas existem cremes secos. E gel. E aquele spray também pode usar? O spray Mesma também eficácia? pode usar, só não é bom inalar aquele spray, tá? Aquele spray pode fazer mal a longo prazo para a parte pulmonar. Então tem que tomar muito cuidado na hora de aplicar ali para não respirar aquele spray. Então, falar um pouquinho sobre doenças de verão. Quais as doenças de pele mais comuns nessa época do ano? Bom, então assim, chega o calor, né? A gente acaba transpirando mais. Então eu observo na prática clínica um aumento das dermatites, das alergias, tá? Por exemplo, a pessoa é alérgica, que é a mais frequente de todas, a alergia ao níquel, ao metal, o brinco, a pessoa que tem alergia ao brinco. E, por exemplo, no verão, a gente acaba tendo contato, às vezes, com esses mesmos metais e, adicionado ao efeito do suor, às vezes a pessoa começa a apresentar essas alergias no período do verão,
em regiões... Que no inverno e no inverno não. Então, eu sinto, entendeu? E etc e tal. Então, as alergias, as micoses, a pessoa acaba se expondo mais, vai para a praia, vai para a piscina, acaba tendo contato, também aumenta. Micoses causadas pelo próprio suor, que são bastante frequentes, também aumentam, né? Queimadura solar, né? Queimadura solar, a pessoa acaba se perdendo, acaba se queimando. Reações bem sérias com limão, né? O limão sim, queima, Tahiti, né? o sumo da casca do limão, ele causa uma reação alérgica na pele, que pode formar bolhas e depois a pele fica pigmentada. Então, tomar muito cuidado com o limão. O limão, ele dá muito problema aqui na região nossa aqui, aliás, em qualquer parte. Né? Limão e sol não combinam, né, Não doutor? combinam, exatamente, limão e sol. Ok, no próximo bloco a gente fala sobre tatuagem. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é cuidados com a pele no verão e eu converso com o dermatologista Dr. Ricardo Almeida. Doutor, a gente já falou sobre filtro solar, sobre doenças que podem acontecer nessa época do verão. Eu queria começar agora esse bloco falando sobre tatuagem. Muita gente tem tatuagem, mas precisa ter alguns cuidados, né? Quais os principais cuidados que as pessoas devem ter antes de decidirem fazer uma tatuagem? Olha, um dos principais cuidados, no meu ponto de vista, é a queloide, né? Queloide ou cicatrizes que a gente chama de hipertróficas. Então, a pessoa já fez alguma cirurgia, já teve algum corte na pele e ela apresentou uma elevação, uma cicatriz que ficou anormal, toma muito cuidado porque a tatuagem nada mais é que perfurações na derme. Então, você pode, eventualmente, apresentar uma cicatriz no local e ter uma reação. Existem casos também alérgicos aos pigmentos da tatuagem. Aí seriam pessoas que já fizeram a tatuagem e aí elas tiveram reação a algum tipo de pigmento. Evitarem de usar, principalmente o azul, pigmento azul e pigmento vermelho. E pessoas que também apresentam alguma baixa na imunidade, ou por algum tratamento médico, ou por estar passando por um problema de saúde, né? Inclusive em uso de alguns medicamentos, principalmente medicamentos que mexam com a cicatrização, a pessoa tem que se comunicar ao médico se ela pode ou não fazer tatuagem na vigência daquela medicação. Quer dizer, não é dar a louca na cabeça resolver fazer tatuagem e sair porque pode ter problema de saúde. Pode apresentar, sim. Tatuagem e sol combinam? Então, o sol, o que ele faz? Ele pode causar alterações nas moléculas de alguns pigmentos e causarem reações alérgicas a esses pigmentos, tá? Isso é raro, tá? Mas existem estudos que indicam maiores complicações de alergia a pigmento nas áreas expostas comparado às áreas não expostas. Isso tem estudos comprovando. Então, é muito importante o uso do filtro solar, além do filtro solar desbotar, entre aspas, além do sol, no caso, desbotar o pigmento da tatuagem. Então, ele causa ali uma perda do pigmento. Então, o uso dos fotoprotetores é crucial. Nas primeiras semanas é importante até não se expor totalmente, proteção física mesmo, com roupas e etc e tal. E depois, quando for se expor, usar protetores específicos. Existem no mercado, inclusive, protetores específicos para tatuagens hoje. Tá? Agora, existe época do ano mais propícia, então, para se fazer a tatuagem? Quem puder escolher, é melhor que faça no inverno ou tanto faz? No inverno facilita um pouco, mas não teria tanto problema, mas se possível, né? Existem alguns produtos que devem ser evitados para quem faz a tatuagem? Olha, aí é aquilo que eu estava falando do filtro solar. Do filtro, mas no caso de ser evitado, por exemplo, seria os pigmentos no processo da tatuagem, né? Durante a realização da tatuagem, eles utilizam determinados pigmentos, tá? Então, se a pessoa apresentou alguma alergia a esse pigmento, aí a pessoa evite, já converse com o tatuador e fala, olha, da última vez que eu fiz, eu tive uma reaçãozinha nesse pigmento aqui, né? Nessa parte da tatuagem, que em geral a pessoa, quando ela faz a tatuagem, a reação é interessante isso. Mesmo tendo esse pigmento em várias áreas do corpo, ela só vai ter numa pequena região, tá? Isso é muito difícil, às vezes é mais fácil a pessoa ir no médico, porque ela não sabe quem fez a tatuagem, a pessoa que se submeteu, ela não sabe, será que foi uma alergia, será que foi uma espinha, uma infecção, porque podem acontecer diversas reações ali,
tanto no curto prazo, né, ali acabou de fazer, você tem algumas reações que são mais comuns, e a longo prazo também. Então, a gente teria que subdividir essas reações que ocorrem a curto prazo e a longo prazo. Né? Fácil de tratar esse tipo de reação, doutor? Algumas sim, em geral sim. O problema são as infecções, se a pessoa, por exemplo, não tiver um cuidado de higiene adequado, né, isso pode ocasionar casos um pouco mais sérios. Né? Nesse caso, qual a recomendação em relação à higiene que deve ser feita depois da tatuagem? Então, assim, no primeiro momento é colocado aquele plástico, né? Isso os tatuadores são bem aptos a orientar, mas no primeiro momento é colocado o plástico para não haver o extravasamento do pigmento, né? E para também formar ali uma proteção nessas primeiras horas, pode ficar ali, dependendo do tatuador, de 4 a 6 horas, depois é retirado. Quando é retirado esse plástico, que seria aquele filme, né, de PVC, a pessoa já pode higienizar. De preferência, sabonetes neutros, suaves, não utilizar nada muito agressivo, porque a pele foi ferida, a pele está com os machucadinhos da tatuagem. Então, de preferência, sabonetes suaves, neutros, de bebê, de glicerina, tá? Isso é muito importante. E depois a aplicação dos cremes ali para hidratação da pele. Agora, doutor, nessa época do ano, tem gente que não é tão corajosa para fazer uma tatuagem definitiva e acaba fazendo a tatuagem de rena. Sim. O que pode acontecer? Quais os malefícios que a tatuagem de rena pode causar? Então, a tatuagem de rena vem apresentando algumas reações em alguns indivíduos, né? Principalmente reações alérgicas, tá? Porque a substância vai estar em contato com a pele, ali numa quantidade, a gente não sabe a procedência, né? Que essas pessoas que fazem, geralmente estão ali na praia e acabam indo no embalo, a gente não sabe a procedência, de onde veio essa rena, a concentração ali da substância e eu mesmo, particularmente, já vi casos de alergia à tatuagem de rena e não foram poucos não, foram alguns casos já. Então, não é recomendável, o ideal é evitar. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você pelo convite. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.